Vamos ler o Salmo 2, os 3 primeiros versículos, depois vamos fazer uma panorâmica de todo este Salmo 2. Diz assim a palavra: Por que se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Deixa eu ler mais 2 aqui, o 4 e o 6 também. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamai o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Irmãos, que versículos fantásticos nós temos aqui. Então vamos ter uma palavra de oração. Pai, nossa alegria quando abrimos a tua palavra é que temos uma convicção profunda que temos o teu falar. Obrigado pela liberdade que o Senhor nos dá, pela comodidade de podermos sentar em torno da tua palavra. Nesta noite, mais uma vez, abre os céus para nós, rasgue o nosso coração e faça com que o teu Espírito, Pai, leve essa verdade aos nossos corações, ao mais profundo íntimo do nosso ser, para que essa palavra fique arraigada e jamais saia de lá, e essa palavra venha produzir vida e vida em abundante. Pai, essa tua palavra é a palavra que cura, que restaura. A tua palavra, Pai, tem o poder de regenerar, de nos dar nova vida. Então nós confiamos essa mesma palavra em tuas mãos. Abre os céus para nós em direção a esse local. Ministre em nossos corações. Estamos sob os teus cuidados. Pai, faça com que esta palavra também frutifique. De uma coisa nós temos certeza: ela não voltará para ti vazia, mas ela fará aquilo que lhe apraz, e ela prosperará para a qual foi designada. E em Cristo nós oramos. Amém. Queridos, logo no início aqui nós vemos a condição do coração do homem. Por que se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Irmãos, isso aqui reflete exatamente o coração do ser humano, vazio e enfurecido contra Deus. Agora, um detalhe importante: quando nós consideramos, irmãos, o reino do Senhor, no qual nós fazemos parte, estamos inseridos, nós sabemos que este reino para o qual nós estamos já vivenciando ele em realidade espiritual, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem que, como cantamos aqui, Ele é o Rei da Glória. Ele é a glória, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Senhor. Agora, o próprio Senhor Jesus Cristo disse em Lucas 12:32, que foi do agrado do Pai nos conceder o reino. Então, este Deus, que é o nosso Pai, concedeu para nós o reino. Então, para nós entendermos esse salmo aqui, eu preciso falar um pouquinho sobre o reino de Deus. O reino de Deus, onde está o rei, está o seu reino. Claro que este reino, ele veio para dentro de nós, como diz lá Lucas 17, versículo 20 e 21, quando o Senhor Jesus advertiu os discípulos, dizendo para eles o seguinte: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ali está ou lá está, porque o reino de Deus, ele foi colocado dentro de vós. Porque onde está o nosso rei, está o seu reino. E o reino de Deus, como diz Colossenses capítulo 1, versículo 13, quando Paulo, escrevendo para a igreja de Colossos, ele disse assim, que o Senhor Jesus nos libertou do império das trevas
o reino das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É este reino do Filho do amor no qual nós pertencemos. Em Romanos capítulo 14, versículo 17, ali vai mostrar também como é este reino. A palavra fala que o reino de Deus não é nem comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então este é o reino onde nós fazemos parte, onde todos somos participantes, aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, no Evangelho da Graça. Então Jesus Cristo veio trazer o reino de Deus para nós. Vocês se lembram em Mateus capítulo 3, quando João Batista começou a anunciar este reino? Lembra? Que ele veio anunciar o reino de Deus, dizendo que arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, ele está vindo aí. Então quando Cristo veio, ele introduziu a realidade deste reino na terra. Ele trouxe o reino dos céus para a terra, e este reino habita dentro de todo aquele que de fato creu no Senhor, naquele que verdadeiramente tem uma experiência com o Cristo crucificado, como o próprio apóstolo Paulo disse lá em Gálatas 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora, este reino de alegria, este reino de amor, os gentios se enfurecem e imaginam coisas vãs. Os gentios, eles pensam que servir a Cristo significa estar algemados, porque eles disseram aqui, se você ler com bastante cuidado o versículo 3, rompamos os seus laços. Eles acreditavam que estavam presos nos laços do Senhor, mas não é. Esses laços, eles falaram isso, rompamos os seus laços, a ideia aqui, irmãos, é de prisão, laços, prisão, né? Mas o Senhor Jesus nunca nos prendeu por laços nenhum, a não ser os laços de amor lá na cruz, quando Ele nos atraiu. Lá em Oséias capítulo 11, versículo 3, Ele disse assim: atraí-os com laços de amor. Esses laços de amor foi com seus braços abertos, por amor a mim e a você lá na cruz. Então Ele nos puxou para si. Ele atraiu sobre si toda a nossa sujeira, todo o nosso pecado foi colocado em Cristo. Irmãos, a única maneira de nós sermos libertos do pecado é quando nós cremos que morremos junto com Cristo para o pecado, porque é assim que a Bíblia diz. Romanos 6, versículo 6, vai mostrar que, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído. Olha que interessante, irmãos, o corpo do pecado foi destruído lá na cruz em Cristo, para que nós não sirvamos mais ao pecado como escravos. E Romanos 6,7 vai dizer claramente que porquanto quem morreu ou quem está morto, justificado está do pecado. Não é maravilhoso isso? Isso aqui, irmãos, não é doutrina de igreja, é doutrina da Igreja de Cristo. Nenhuma denominação pode ter uma doutrina, irmãos, dessa. Claro que a maioria das doutrinas hoje no meio do povo de Deus são todas elas invenções humanas, são conceitos humanos que levantaram na mente para prender o povo numa gaiola. Por isso que religião é gaiola, religião é arapuca, religião não leva ninguém para o céu, nem mesmo a nossa. Religião é obra do homem, religião é tudo aquilo que o homem faz para Deus, para alcançar o favor de Cristo. Evangelho é Deus descendo na encarnação de Jesus Cristo para vir alcançar o homem no último degrau da escada. Isto é Evangelho. Evangelho é tudo aquilo que Cristo fez por nós, ou seja, o Pai fez por nós na pessoa de Cristo. Ele veio fazer o tudo para cada um de nós. Isto é Evangelho, isso é leveza. Então Ele nos libertou para este reino
de glória, para um reino de amor, para um reino de alegria, para um reino que diz, lá em Isaías capítulo 7, um reino eterno, um reino que não tem mais fim, e o domínio deste reino é eterno, porque Ele é quem governa, quem domina todas as coisas. É isto que fala nesse salmo. Esse Salmo 2, irmãos, é um dos mais citados em todo o Novo Testamento. Nós vamos ter tempo aqui para analisar detalhes a respeito desse salmo, mas ele é muito interessante se os irmãos lessem ele com bastante cuidado, porque nós temos este projeto da parte do Senhor em estudar os 150 salmos. Cada domingo nós vamos ler tem alguns salmos que são maiores, vamos voltar neles 2, 3 ou 4 domingos, não sei, depende de quantos senhores estão nos ordenar. Nós não estamos aqui para fazer o que nós queremos, mas aquilo que o Pai quer e deseja. Quem somos nós, irmãos? Nós somos tão somente servos do nosso Rei Jesus. Então aquilo que Ele proferir para que nós então estejamos pregando é o que nós vamos anunciar. Eu sei que a verdade dói, machuca, mas cura e fere. Então a verdade tem que ser dita, doa a quem doer, percebe? Por quê? Porque, irmãos, estou falando com muito amor e cuidado, porque nós estamos vivenciando as últimas horas dos últimos dias. Ele está às portas para vir buscar a sua igreja. Então, irmãos, aqui, nesses 3 versículos, mostra para cada um de nós que, vamos dizer assim, que longe de Deus, mas longe de Deus mesmo, que Ele está aqui em apuros com a conspiração dos homens. Por que se enfurece os gentios? E os povos imaginam coisas vãs. Isso aqui, irmãos, a terra não pode abalar o céu, jamais, porque o Senhor, se Ele quiser, lembra lá de Efésios 3, versículo 20, o que Ele disse lá? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, a hora que Ele quiser dar cabo de tudo, claro que Ele já estabeleceu limites, dias e horas e como é que tem que ser feito. Talvez você me pergunta, mas por que Ele não voltou ainda? O apóstolo Pedro vai responder. Primeiro, por 2 motivos. Porque a igreja, sua noiva, não está preparada para as bodas do Cordeiro. Em segundo lugar, também porque Ele é longânimo. Longânimo significa um ânimo longo. Deus é longânimo, como também foi nos dias de Noé, quando eles ali estavam preparando a arca. Demorou-se 120 anos para Noé construir a arca. E aquilo não foi assim, porque Noé estava trabalhando, demora bastante. Sim, mas esses 120 anos, Noé construindo a arca, ele passou por muitas chacotas, pessoas faziam pilhérias a respeito dele, mas 120 anos, a palavra fala lá em 2 Pedro, que Noé, enquanto construía a arca, ele era o pregador da justiça. Ele falava da justiça de Deus, do juízo de Deus, mas os povos não atentavam para isso. Hoje também a coisa não é diferente. As ministrações da palavra estão sendo expostas. Muitos ouvem, retêm no coração e são perseverantes em seguir o Senhor. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não é assim, que cristãos que têm uns espasmos de cristianismo, porque existem regenerados e convertidos. Nenhum convertido vai para os céus, só os regenerados. A pessoa pode se converter, ela pode ter uma mudança aí como que metanoia, de 360 graus, voltar para uma religião, estar na religião, compactuar com a religião, sem nunca ter nascido de novo, são os convertidos. Embora a conversão é um processo, a regeneração não é um processo, é quando nós cremos, é quando o Espírito Santo de Deus revela toda a verdade da palavra, naquilo que concerne a salvação, mostrando para mim e para você aquilo que Cristo é e aquilo que Cristo fez por amor a mim e a você, como nós tratamos hoje pela manhã. Quem não veio pela manhã, se puder, escutem aquela ministração de hoje pela manhã, quando Jesus disse: tenho sede.
Claro que aquela palavra tenho sede, ele estava muito sedento, mas a sede do Senhor Jesus Cristo era a nossa sede, porque ele levou tudo lá na cruz, ele fez tudo por nós, suportou até a nossa sede, mas a sede dele era a sede de Deus. A minha alma tem sede, sede de Deus, do Deus vivo. Então, Noé construiu a arca e o prazo, a expectativa ali foi de 120 anos. Mas chegou o dia em que Deus então, depois da arca ter sido concluída, os animais de 2 em 2 entraram. Mas puxa vida, aí tem aquelas indagações, aqueles crentes especulas, né? Como é que pode 2 elefantes lá dentro da arca, um casal de elefante, um casal... Não. Foram 2 elefantes, mas poderia ter sido 2 elefantes filhotes. Poderiam, peixes, eles não precisavam de entrar na arca, estava ali a água, eles se viravam na água, né? Então tinha muitos ali. E muitos também morreram ali, segundo alguns irmãos entendidos, né, de datação, dizem que naquele período o Senhor não permitiu que os dinossauros entrassem dentro da arca. Nós temos aí os primos dos dinossauros, as lagartixas, outros bichinhos aí, aqueles que comem ovos, não sei, lagarto, é isso? Lagarto, aquela coisa toda. Creio que pode ser que pareça, mas irmãos, eles estão aí. Agora, queridos, quando deu 120 anos, a arca pronta, os animais entraram, Noé, agora presta atenção, irmãos, Noé e mais 7 pessoas da sua família entraram na arca. Segundo alguns estudiosos, naquele contexto ali, né, da era pré-diluviana, tinha aproximadamente 2 milhões de pessoas. De 2 milhões de pessoas foram salvas 8 pessoas. Mas todos aqueles que pereceram ouviram a palavra de Deus através de Noé, né? Então, queridos, e o Senhor Jesus, ele apresenta para nós, lá em Mateus, ele diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. As pessoas casavam, davam em casamentos, trabalhavam, iam e vinham, numa moral ilibada, mas, irmãos, quando soar a última trombeta, e o Pai der a ordem para o seu Filho Jesus vier buscar a sua igreja, quantos daqui, nesta noite, ele levaria? Quantos daqui têm convicção de que é um Filho de Deus em Cristo Jesus? Quantos daqui creram que morreram, ressuscitaram com Cristo e tem Cristo como sua vida? Porque 1 João 5,12 a palavra fala: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Irmãos, que salmo maravilhoso nós temos aqui. Aqui, irmãos, no versículo 2 diz assim, que os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Para o mundo, ser cristão significa estar algemados, preso em religião. Religião é cadeia. Religião, irmãos, vou falar bem baixinho para vocês aqui, religião é do capeta. Deus não tem nenhum compromisso com nenhuma religião deste mundo. Ele nunca quis fundar uma religião. Ele veio, João 10,10, e eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. A palavra religião significa, no aramaico, religare. É o homem tentando se ligar a Deus, não tem possibilidade. Evangelho é Deus vindo na encarnação de Jesus Cristo buscar eu e você. Então, este é um alerta para a igreja. Jesus disse: quem crer em mim, como diz a Escritura. Cuidado para crer em algo que não esteja na palavra de Deus. A Bíblia diz que nós somos regenerados, 1 Pedro 1,23, fostes regenerados pela palavra da verdade. Pela palavra, pela semente incorruptível, 1 Pedro 1,23. Em Tiago 1,18 diz assim: segundo o seu querer, ele nos gerou
pela palavra da verdade. Não é religião, irmãos, que vai resolver o teu problema e o meu problema. O que vai resolver o nosso problema é Cristo e este crucificado. Por isso que Paulo, a pregação que Paulo legou para a igreja é essa aqui, 1 Coríntios 1, 23. Nós pregamos a Cristo crucificado. Quando ele chegou em Corinto, ele diz lá em 1 Coríntios 2, versículo 2, dizendo para aquela igreja: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Mas Paulo, nós temos aqui um louvor maravilhoso, nós temos até a pregação da palavra de Deus. Irmãos, leiam as 7 cartas de Apocalipse. Você vai verificar que algumas delas, a igreja tinha louvor, a igreja tinha pregação da palavra, a igreja tinha uma unidade assim que era tão maravilhosa. Mas Jesus disse em Apocalipse 3:20 para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. A igreja reunida e o dono da igreja do lado de fora: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Olha que coisa. Então, irmãos, temos que ficar sempre advertidos. Nunca durma na dúvida. Fala: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, revela-me toda a obra consumada do Calvário, que Jesus Cristo, Ele me atraiu no seu corpo, e quando Ele morreu, a Bíblia diz, irmãos, que Ele não apenas morreu no nosso lugar, essa é uma morte substitutiva, Ele morreu no nosso lugar, mas a mesma Bíblia que diz que Ele morreu no nosso lugar, ela afirma que eu e você também morremos com Ele. 2 Coríntios 5,14 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Então você precisa de crer que você está morto com Cristo, porque o salário do pecado é a morte, e Deus não vai salvar um pecador, porque Deus é justo, santo, sem cumprir a justiça dele na vida desse pecador. Então Ele morreu, mas a Bíblia traz a informação de que eu também morri com Ele. Estão me entendendo, irmãos? Isto é maravilhoso. Então, quando eu creio na minha morte, sepultamento e ressurreição junto com Cristo, porque é bíblico, e o Senhor vai dizer para nós através do apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo 2, versículo 11, fiel é esta palavra: se morremos com Ele, também viveremos com Ele. Agora, se você não crê que morreu com Ele, você não vai viver com Ele. Ah, mas eu aceitei Jesus. Aceitar Jesus não é bíblico, ô meu irmão, minha irmã. Nós não temos condições de aceitar Jesus. Quem que aceita quem? É você que vai aceitar Ele? É você que vai recebê-lo? Quando crê, você recebe. Mas Ele disse assim: é nós que escolhemos Ele? Ou Ele nos escolheu? Lembra de João 15, versículo 16? Jesus disse assim: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi. Fomos escolhidos por Ele, escolhido para crer. Então, muito clara aquela palavra em João 6, verso 37. Jesus disse assim: todo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Agora, quando nós olhamos para esse Salmo 2, versículo 2, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Para eles, o mundo acha que cristianismo é prisão. Não é, irmãos. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei deste modo firmes, e não vos submetais a julgo de ninguém, irmãos. Nós fomos comprados por preço, não podemos nos tornar escravos de homens, de pastores. Nós somos escravos do nosso amado Senhor, como Paulo disse em Efésios, capítulo 4, 1, sou prisioneiro do Senhor Jesus. A palavra prisioneiro no grego ali é escravo, mas Paulo era escravo por amor ao Senhor. Então, era um escravo em liberdade.
É mais ou menos assim. Diz lá em Êxodo capítulo 21, os 5 primeiros versículos, a lei do escravo. Ali é muito interessante. Abra comigo lá, irmãos, deixa marcado aqui, vamos lá para Êxodo capítulo 21. Aqui, irmãos, nós temos algo que é tão doce para o nosso coração. Assim foi o nosso Senhor para com o Pai, assim é cada um de nós para com o Pai também, escravos por amor ao Senhor. Então, Êxodo 21, versículo 2, a palavra ela diz assim, olha que interessante, irmãos. São estes, eu vou ler o versículo 1 também. São estes os estatutos que lhes proporás. Verso 2. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Então você vai comprar um escravo, segundo a lei, ele vai te servir por direito legal 6 anos. No 7º ano, você tem que dar para ele a carta de alforria. Imagina só. Agora imagine que você é o senhor feudal. Você é o dono desses escravos, desse escravo. Vamos colocar aqui o escravo, né? Agora ele diz assim no verso 3: se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher e ela lhe der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, olha aqui, irmãos, escravo por amor, eu amo meu senhor, porque aquele escravo foi muito bem tratado, o senhor dele comprou ele, se tornou senhor dele, e tratava esse escravo com muito amor, tratava este escravo com muita diplomacia, então se tornou um de casa ali, como que um da família, né? Então, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Vocês acham que está falando de quem aqui, irmão? Do nosso Senhor. O nosso Senhor, em primeiro lugar, é um erro muito ledo da nossa parte pensarmos que o Senhor Jesus Cristo veio, em primeiro lugar, para nos libertar dos nossos pecados. Isso não é verdade. Não se escandaliza, vou explicar aqui, então me escute com cuidado para não pensar que estou falando heresias. Primeiro que naquele conselho eterno do Pai, o Pai disse assim, lá em Isaías capítulo 6, Salmos 40 vai ter essa mesma palavra. Então quando o Senhor disse assim, naquele conselho eterno, depois que removeu o pecado de Isaías, então a voz da Trindade, naquele conselho maravilhoso eterno, disse assim, quem há de ir por nós? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Trindade. Então Isaías, tipificando Cristo, deu um passo e disse assim, eis-me aqui, envia-me a mim. E no Salmo 40 ele disse assim, eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. No rolo do livro está escrito a meu respeito, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então, em primeiro lugar, ele veio fazer a vontade do Pai. Nós lemos hoje pela manhã aquele texto de João, quando ele diz que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar e consumar a sua obra. Primeira coisa, ele veio fazer a vontade do Pai, porque o Filho ama o Pai, ele é um com o Pai, ele diz, eu e o Pai somos um, quem vê o Pai, vê a mim, vocês entendem? Então, o amor desceu, o amor amando o Pai amando o amado da sua alma, o Filho. Então, nessa vontade, diz Hebreus, é que nós fomos alcançados, que fomos santificados. Mas primeiro ele veio a este mundo para fazer a vontade do Pai, porque ele ama o Pai. E é nessa vontade, a oferta do corpo de Jesus na cruz, que nós fomos alcançados. Porque a palavra holocaustos era oferecido a quem lá no Antigo Testamento? Matava aquele animalzinho, você pecava, sua família pecava, você confessava os seus pecados, aquele animal era imolado, era oferecido em sacrifício no altar. Altar na figura da cruz, do holocausto, tacava fogo e ficava só
as cinzas. Holocausto significa, holo é todo, causto queimado, de soda cáustica, então todo queimado. Jesus se entregou inteiramente ao Pai. Nessa entrega do Filho para o Pai, então o Pai teve a oferta do Filho voluntariamente. Eis-me aqui, ó Deus, para fazer a Tua vontade. Então o Pai, o que o Pai fez com o Filho? Nós lemos aquele lindo texto de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora o Filho estava sob os cuidados do Pai, e ele veio realizar uma obra para o Pai, e a vontade do Pai, Hebreus 2,10, era ter uma família de muitos filhos, conduzindo muitos filhos à glória. Irmãos, que Pai maravilhoso nós temos! Que Cristo maravilhoso nós temos. Por isso que a cruz ela é fundamental na nossa vida, irmãos, para acabar com a nossa arrogância, para acabar com a nossa chatice, para acabar com a nossa rabugentice, para acabar com a nossa mesquinharia, com a nossa rabugentice. Irmãos, nós somos terríveis. Agora, quando eu creio que de fato Cristo é minha vida, o Pai vai estar operando a sua palavra em nosso interior, levando-nos, como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15, dia após dia morro. Irmãos, se você, ao amanhecer, levar o morrer de Cristo, sabe o que vai acontecer no decorrer do dia? Lembra lá de 2 Coríntios 4, versículo 10? Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Irmãos, a verdadeira, a genuína manifestação da vida de Cristo em nós, ela só será expressa, manifestada na vida de um crucificado, junto com Cristo. Irmãos, eu faço aqui um apelo aos irmãos, que vocês pesquisem, tem mais ministrações da palavra no YouTube e tantos artigos maravilhosos, mas irmãos, Cristo e a cruz têm sido esquecidos em nossos púlpitos. Tem tantas mensagens que você escuta, você fica arrepiado, não é assim? Porque aquelas mensagens fazem muito bem para você. Eu estou, sentindo a presença de Deus. A presença de Deus não é para ser sentida, é para ser crida. Por isso que muitos têm se tornado evangélicos vazios do Evangelho, porque eles querem sentir Deus. Agora explica para mim como é que você vai sentir o Espírito. A palavra sendo que o próprio Senhor falou em muitas vezes na palavra, o justo vai viver pela fé e não pelo sentimento. Agora não confunda o teu sentimento com a presença dele. E não cuidado com teus sentimentos. Teus sentimentos eles são terríveis, são enganadores, porque ele tem um coração, que a palavra fala que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias 17, verso 9. Agora, deixa eu explicar para vocês aqui algo do sentimento, porque quando nós nascemos de novo, ele começa uma boa obra em nossa alma, para nos conquistar totalmente, para nos cativar para ele. Então, você vai orar, você precisa do teu sentimento, você vai falar com Deus, com o Pai, você precisa de ler a palavra, você precisa dos teus sentimentos, teu intelecto, da tua vontade, dos teus olhos, você precisa de tudo aquilo que é palpável, teu sentimento, da tua intelectualidade também. Mas um detalhe, nunca vamos conhecer o Senhor pela nossa intelectualidade, porque a palavra de Deus é assunto de revelação. Agora, quando você começa a cultivar uma intimidade com o Senhor, você vai perceber algo maravilhoso, que claro, que está envolvido também, envolve o teu sentimento, mas se você tem convicção de que você está morto com Cristo para o pecado, e ganhou a sua vida pela ressurreição, irmãos, o lugar do teu sentimento, do teu eu que expressa toda a centralidade, totalidade do sentimento, tem que estar na cruz, como Paulo disse. Eu já me referi a esse texto anteriormente, vou reiterá-lo, que diz assim, Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim,
Então a ideia aqui parece que Deus tirou a personalidade de Paulo. Não tirou. Paulo está dizendo: a minha vida está sob o comando e a direção do Espírito de Deus. Então Paulo, quando orava, vocês se lembram que ele chorava pelos irmãos? Isso é sentimento, mas era sentimento genuíno, era sentimento que não englupia o apóstolo Paulo, porque ele não confiava nos seus sentimentos. Jesus chorou, sentimento. Os nossos afetos, se não forem tratados, irmãos, eles são terríveis. Afetos tratados. Os nossos afetos são tratados como? De que maneira? Pela cruz. Abra comigo, por favor, no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 37. Vou mostrar para os irmãos aqui os nossos afetos, claro que está envolvido aqui os sentimentos, como que eles são tratados. Então aqui o Senhor Jesus, ele disse assim no versículo 37, Mateus 10, verso 37. Será que nós temos, vamos ler esse texto aqui e vamos verificar se nós temos uma alma tratada ou não. Se a nossa alma não for tratada, cuidado com os teus sentimentos, ok? Verso 37 diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Você entendeu o que está escrito aqui? O que o Senhor está dizendo? Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Irmãos, e quantas vezes nós deixamos o reunir do povo do Senhor para fazer uma boquinha com o papai e com a mamãe, né? Não, hoje eu vou, etc. Isso é amar pai e mãe mais do que o próprio Senhor. O Senhor quer exclusividade. Primeiro, Ele não está dizendo que nós não devemos amar pai e mãe. Devemos amar sim, mas na medida que Ele nos concede. Ele continua dizendo o seguinte: quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, qual que é o tratamento das nossas afeições? Versículo 38 e 39. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la. Essa vida aqui é psique, é vida da alma, não é vida zoe. Então, essa vida nós temos que, irmãos, priorizar o Senhor Jesus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, ou então o nosso cristianismo não é o verdadeiro, segundo diz a palavra de Deus. Vocês compreendem a importância disso, irmãos? Se o Senhor deseja, aliás, se o nosso coração almeja um crescimento da maturidade espiritual, precisamos rever os nossos conceitos, porque nós levantamos muitos conceitos na nossa mente, que o Senhor não está envolvido, e às vezes Ele sofre e chora, porque o Senhor quer a primazia. Citar um exemplo aqui de uma pessoa que foi tratada pelo Senhor nas suas afeições naturais. Isaac era o filho da promessa. Abraão teve Isaac com 100 anos de idade. Lá, vocês se lembram que Abraão, ele teve 4 altares na vida dele: altar da revelação, o altar da separação, o altar da glória pessoal e também o altar da maturidade, o altar da adoração. Então, o que aconteceu ali quando Isaac tinha nascido? Lembra que o Senhor o chamou e disse o seguinte: Abraão, este filho a quem você ama, vai sacrificá-lo em holocausto, lá no monte que eu vou te mostrar. Ele foi, ele pegou o cutelo, a lenha e o fogo, e pegou a lenha, colocou nas costas de seu filho, e foram caminhando os dois. Que absurdo, né? O pai dá a lenha para o filho levar nas costas, aquele rapaz. O menino foi com a lenha, né? E claro que ali Abraão estava prefigurando o ancião de dias, o nosso Deus e Pai, o Elohim. E o Isaac estava prefigurando o Senhor Jesus. Caminhavam os dois juntos até que chegasse ali no Monte Moriá. E o que aconteceu ali, irmãos? Então,
Isaac disse assim: papai, eis-me aqui, meu filho, tem o cutelo, tem a lenha, tem o altar, tem o fogo, mas onde está o cordeiro? Abraão respondeu para ele: Deus proverá um cordeiro para ti, meu filho. Porque Abraão agora, ele cria no Senhor. Imagina, irmão, vamos parar para pensar. Às vezes nós não pensamos. Imagina se Deus pede o teu filho para oferecer em sacrifício. É terrível isso. Mas ali Deus estava tratando com as afeições naturais. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Então ele ofereceu o seu filho, que estava prefigurando, era uma sombra de Cristo no Calvário, mas a sombra não morre. Quando ele ia para sacrificar, diz Paulo em Romanos capítulo 4, Hebreus também vai dizer exatamente isso. Então o anjo bradou com a sua voz: não te faças nenhum dano ao rapaz, porque agora sei que tu me amas. Irmão, nós amamos o Senhor. Irmãos, nós não sacrificamos nada ao Senhor. A nossa vontade é o maior sacrifício. Nós temos que ser tratados em nossas afeições, para que a nossa vontade seja uma vontade totalmente derramada aos pés do Senhor. Eu tenho orado assim, irmãos: Senhor, a minha vontade é totalmente desconexa da sua. Então, Pai, eis aqui a minha vontade. Pega a minha vontade, faz com que a tua vontade seja a minha vontade. Se eu viver pela minha vontade, eu não sei o que fazer. Irmãos, nós não sabemos o que fazer com a nossa liberdade. Por isso que aquele escravo, quando recebia a carta de alforria, o que ele ia fazer com a liberdade dele? Nada. Olha, Senhor, eu te amo, eu não quero deixá-lo. O Senhor tem tratado muito bem de mim, da minha família. Eu amo o Senhor. Agora, eu servi o Senhor 7 anos por obrigação, porque tu me compraste. Agora eu quero servi-lo para sempre, porque eu te amo. Irmãos, é diferente. Você entende isso, irmãos? Como é precioso, como o Senhor deseja ouvir isso de nós. Então, muitas pessoas às vezes pensam assim: eu queria ser tanto usado pelo Senhor. O Senhor não vai usar ninguém se primeiro Ele não trabalhar na vida dessa pessoa. Nós só podemos ser trabalhados pelo Senhor, trabalhar para o Senhor, quando formos trabalhados pelo Senhor. Então nós vamos estar aptos para realizar toda e qualquer obra. As nossas afeições têm que ser curadas, restauradas, uma vida derramada diante do Senhor. Porque, irmãos, o que nós vamos ter nesse trabalho? A cruz, a vida de Cristo em nós, ela atrai muitas perseguições, muitos sofrimentos, muitas aflições. Mas quem diz que amar é fácil? O que significa amar? Amar é sofrer. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele suportou tudo por nós, irmãos. Então, ali no Salmos 2, quando aqueles reis e os príncipes, eles se imaginavam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiraram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O Filho, guarde bem isso aqui, irmãos, que o nosso Senhor Jesus, o Filho como Rei dos Reis, Jesus, ele está exaltado à destra de Deus o Pai. Ele recebeu todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Lá em Mateus 28, 18, vocês se lembram? Quando ele foi ressuscitado dentre os mortos, o que ele disse? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Irmãos, o Filho, ele conquistou, Jesus, o homem, todo o poder no céu e na terra. Agora, este Jesus, que tem todo o poder no céu e na terra, habita no seu interior, se você creu. Que Cristo nós temos, irmãos. Então, eu fico muito triste quando eu vejo alguns crentes buscando poder, porque não tem o Senhor. Porque quando eu creio que Cristo é minha vida, esta pessoa que habita em mim, eu tenho que ter essa consciência de que Ele tem todo o poder. Poder para quê? Poder, irmãos, para amar, poder para realizar milagres, poder para tudo, irmãos. Ele pode todas as coisas e nada é impossível para Ele. O problema é que nós limitamos Deus dentro da nossa humanidade. Se eu não posso fazer,
Deus também não pode, como aquela senhora do Rio de Janeiro. Contei para vocês aqui umas 2 vezes, contar pela 3ª vez. Então, aqueles morros deslizando, enchia a casa dela de lama, e ela falou, ai meu Deus, ela era uma mulher crente. Então, ela orou, Senhor, tua palavra diz que se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte, sai daqui e atira-te no mar, e assim acontecerá. Ela orou à noite, falou, Senhor, remove este monte e precipita ele lá no mar, né? E foi dormir. Quando ela acordou, a primeira coisa que ela foi ver se o monte estava lá ainda. Ela abriu assim e viu o monte lá e dizendo assim, Senhor, eu sabia que o Senhor não ia remover esse monte. Olha só, eu sabia que você não ia remover. Irmão, se você crer, experimenta crer que Ele pode todas as coisas. Primeiro, começa a conhecê-lo. Ele é o Todo-Poderoso, Ele vai cooperar conosco, né? No ministério da pregação da palavra, no ministério de evangelização, na sua vida. Às vezes as pessoas pensam assim, não, é o pastor que... Não, irmãos, aqui ninguém está acima de ninguém, não. E eu até estou fazendo com que os irmãos parem com essa mania de me chamar de pastor, chama de irmão Cláudio. Irmão Cláudio, nós somos ovelhas guia do povo do Senhor. Eu tenho que ensinar para vocês princípios da palavra. Tenho que ensinar para vocês como Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Tenho que apontar para vocês caminhos. Entende, irmãos? Ensinar a palavra de Deus, estimular os irmãos a ler as Escrituras, a ter encontros maravilhosos com o Senhor, de intimidade, para viver uma intimidade profunda com Ele, irmãos. Isso é que vai fazer toda a diferença, porque Jesus Cristo, Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja, e também todas as coisas que estão incluídas na sua igreja. Irmãos, como que pode os 6 se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido? Irmãos, quem é Ele para mim e para você? Por exemplo, se você ler João 1, versículo 3, lá está escrito assim, João 1, verso 3, diz assim a palavra, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, Ele é o Criador. Deus criou todas as coisas na pessoa de Cristo. E para Cristo, abra comigo a sua Bíblia, por favor, lá em Colossenses capítulo 1, e nós vamos encerrar já, irmãos, lendo esse último versículo. Não deu nem para nós entrarmos no Salmo 2, irmãos, mas próximo encontro nosso, nós vamos quarta-feira a estudar mais aqui o Salmo 2, para nós concluirmos o Salmo 2. Aqui, irmãos, Colossenses 1, de 15 a 19, diz assim a palavra, para você ter um pouquinho de conhecimento, quem é este que habita dentro do seu interior? Diz assim, Colossenses 1, verso 15, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primogênito de toda a criação, o que significa? Ele é o primeiro, que a partir dele foram geradas todas as coisas, todas as sementes partiu dele. Tem um texto que ilustra bem essa verdade. Existem muitas videiras, né? Mas tem a videira verdadeira. O que o Senhor Jesus disse lá em João 15, 1? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, Ele é a árvore da vida. Então tudo tem a sua procedência nele, porque Ele criou todas as coisas a partir dele. Entende, irmãos? Então, Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele, olha o verso 16, pois nele foram criadas todas as coisas. Presta atenção, nele foram criadas todas as coisas, como que se expressasse dele, dessa sabedoria infinita de Deus o Pai, na pessoa de Cristo. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Nada foi criado para mim e para você, é para ele.
Vocês estão compreendendo aqui, irmãos, o que significa a soberania dele? E que ele compartilhou tudo o que ele é em realidade espiritual para mim e para você? É maravilhoso. Agora, olha o versículo 17, irmãos. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de tudo. Qualquer coisa criada, elaborada pela mente humana já era antes. Ele é antes de todas as coisas. Ele não tem princípios de dias, nem fim de existência. Agora, olha aqui, nele tudo subexiste, até o Satanás. Se nele todas as coisas subexistem, se ele deixar de sustentar todas as coisas, como está lá em Hebreus 1:3, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, vai haver uma implosão das coisas. Cristo sustenta até o diabo, seus demônios. Imagina se ele deixar de ser o nosso subexistente, todas as coisas se implodiriam. Entende, irmãos, quem é Ele? Quem é o nosso Senhor? Nele tudo subexiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Irmãos, esse Cristo que habita em você e habita em mim, nele reside, habita toda a plenitude divina. Tudo que é Deus habita em Cristo e Cristo em nós. Irmãos, o que nós temos é muito grande, está além da nossa capacidade de pensar. Por isso você tem que receber pela fé. Pela fé, eu creio, eu entendo que o universo foi formado pela palavra de Deus, e a palavra de Deus é Cristo. Todas as coisas foram criadas nele, para ele, e nele tudo subsiste. Ele não apenas criou todas as coisas, mas ele sustenta todas as coisas, tudo subsiste pela palavra do seu poder. E aqui nós acabamos nosso assunto por hoje. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai Santo, louvado seja o teu nome por esse tempo que passamos aqui em torno da tua palavra. Que os nossos corações sejam conquistados pelo Senhor, sejam edificados pelo Senhor. Pai, restaura-nos completamente. Tira de nós toda a incredulidade, Pai. Como nós somos incrédulos, tem misericórdia de nós. Revela-nos da tua graça mais e mais, para que possamos estar alicerçados nessa graça e crer, e continuar crendo, até crermos verdadeiramente. Obrigado por essa noite. Leva-nos, ó Pai, para os nossos lares, guardados em teu nome. Cuida dessa semana. Nós colocamos os cuidados dessa semana em tuas mãos. Abençoa, Pai. Nós sabemos, como está escrito, o Senhor é aquele que vai adiante de nós. O Senhor também é a nossa retaguarda. Louvado seja o teu nome. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.